Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai, por mais um dia que o Senhor nos fez levantar com vida, por mais um dia que o Senhor nos deu vigor, nos levantou da cama, nos deu, Senhor, alimento, pelo teu cuidado, Senhor. Graças te damos, Pai, por toda a tua bondade, por toda a tua providência. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pois sabemos que como Pai, tu sempre tens cuidado de nós, Senhor. Ó Deus amado, aos teus pés, Pai, nós colocamos nesse momento as nossas necessidades, Senhor, as necessidades, Pai, dos nossos irmãos, que tem, Senhor, feito o seu pedido de oração, Pai, que tem pedido algo a ti, Senhor, e nesse momento nós queremos te apresentar cada pedido, Pai. Queremos te apresentar a cada irmão, a cada irmã, Pai, que mandou, Deus, a sua mensagem aí para a Rádio Tamandaré, Senhor, fazendo um pedido de oração. Ó Pai, nós te glorificamos porque sabemos que o Senhor sempre ouve. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor escuta o clamor do necessitado, Pai. Ó Deus, e aquele que vem a ti, de modo algum voltará, Senhor, vazio, Pai. Porque tu és aquele que atende, Senhor, a necessidade dos teus filhos. Tu és aquele, Deus, que está nos observando, que está cuidando, Senhor, de nós. Ah, Deus, assim como o Senhor cuida das aves, Senhor, que estão nos céus, Pai. Também o Senhor cuida dos teus filhos, Senhor. O Senhor os alimenta, o Senhor os protege, o Senhor os guia. E o que eu quero te pedir, Senhor, nesse momento de oração, é que esse irmão e essa irmã que está orando comigo nesse momento, possa ter a sua fé fortalecida, Deus, por meio dessa palavra, sabendo que o Senhor está cuidando, Senhor, de cada detalhe, sabendo que o Senhor não está alheio, Deus, à necessidade dos teus filhos, mas que o Senhor está, Deus, de ouvidos abertos, de olhos atentos, Senhor, ouvindo, Pai, assim como disse Deus o salmista, ele falou que te clamou, Senhor, e que esperou com paciência, e o Senhor ouviu, Deus, o seu clamor. Sabemos, Deus, que nessa tarde, Senhor, tu estás ouvindo o clamor dos teus filhos, que estão fazendo, Deus, essa oração junto conosco. E nós rogamos, Pai, que tu venhas atender a nossa oração. Ó Deus, se é cura, que haja cura liberada, Senhor, nessa tarde, sobre a vida de alguém. Se é porta de emprego, Deus, que possa ser aberta, que o Senhor venha, Senhor, entrar na causa que está na justiça, que o Senhor venha, Senhor, entrar, Senhor, ali nos hospitais. Ó Deus, auxilia, Deus, os médicos que estão ali trabalhando, auxilia, Deus, e ali dentro existe, Pai, alguém que te serve, que te pertence, que essa pessoa também possa ser usada para alguém que está desesperançado, para que dê a ele, Senhor, uma palavra. Ó Deus, e onde estiver chegando o alcance, Senhor, dessa rádio, que o Senhor possa estar, Deus, movendo, Pai, que o Senhor possa estar derramando da tua graça, da tua misericórdia, do teu divino Espírito Santo, Pai. Ó Deus, manda conforto para o coração que está aflito, Deus. Conforta, Deus, aquele que perdeu alguém, aquele que está chorando, Senhor, aquele que está desesperado, Deus, que tu possas confortar, que tu possas, Senhor, abraçar, Senhor, e que tu possas dar consolo. Ó Pai, nessa tarde visita os teus filhos com providência. Ó Deus, como já foi ministrado hoje aqui a tua palavra, que o Senhor tem providência para a nossa vida. Ó Deus amado, manda providência para a vida de alguém que está esperando no Senhor, Pai. Porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão a sua força, eles não ficarão confundidos, Deus. Aleluia. E através dessa oração nós queremos, Pai, glorificar o teu nome. Nós engrandecemos o teu nome, Pai, porque sabemos que tu sempre tens o melhor para nós. O Senhor sempre faz o melhor para nós, Senhor.
e muitas vezes não é como nós queremos ou como nós imaginamos que iria ser, mas com certeza é da melhor maneira, é da forma que o Senhor sabe que deve ser feito. E a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor sempre faz o melhor por nós. Muito obrigada, Deus, pela vida desse irmão que está ouvindo essa programação agora. Eu te agradeço, te glorifico e te peço, Pai, se houver algum bloqueio no mundo espiritual, para que os teus filhos tenham a sua fé fortalecida e para que eles venham ouvir a tua palavra, que esse bloqueio seja quebrado pela autoridade que há no nome de Jesus. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, estamos aqui mais uma vez para mais um momento. Esse é o momento da família Adoradores aos Pés do Altar, aqui na Rádio Tamandaré. E nós viemos aqui mais uma vez compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. E eu quero convidar você que ainda não nos conhece, que não conhece o nosso trabalho, que não nos segue ainda, segue lá. Estamos ao vivo nesse momento, inclusive pelo nosso Instagram também, Famílias Adoradores Oficial. Segue aí o nosso Instagram, vem conhecer o nosso trabalho. E se você desejar que a gente chegue aí também à sua congregação, aqui eu vou deixar o nosso zap, o nosso contato para você estar entrando em contato com a gente e com certeza vai ser uma honra poder chegar aí para adorar Jesus junto com você. O nosso contato é 819-9725-6580. Eu vou repetir. 819-9725-6580. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode estar entrando aí em contato conosco, mas nesse momento eu quero convidar você a estar ouvindo, se alimentando também aí um pouco da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Somente até o versículo de número 7. E a gente vai refletir um pouco sobre essa palavra que o Senhor ele colocou no meu coração para essa tarde estar compartilhando com você. Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem de hoje. O Espírito Santo, ele falou muito ao meu coração com essa palavra. E o tema que eu gostaria de colocar aqui nessa mensagem é: Jesus muda a expectativa daquele que honra o seu nome. Jesus muda a expectativa daquele que honra o seu nome. Nós estamos diante de um texto escrito por Mateus que fala acerca da ressurreição de Jesus. De quando Jesus ele ressurge conforme ele havia
dito, né, quando ele conversava com seus discípulos e predisse a sua morte algumas vezes, ele falou para os seus discípulos que ele iria morrer, mas de que também ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Essas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. E conforme Jesus ele tinha dito, assim sucedeu. Jesus ele morre em morte de cruz e ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E esse trecho aqui que nós lemos de Mateus 28, de 1 ao 7, ele fala de quando as mulheres elas vão até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Lucas ele registra que as mulheres, juntamente com alguns que seguiam a Jesus, estavam acompanhando tudo o que havia acontecido com Jesus, toda a crucificação, todo aquele cenário, né, que Jesus ali passou. Lucas ele vai registrar no capítulo 23, versículo 49, que tanto as mulheres quanto alguns dos seguidores de Jesus estavam acompanhando tudo ali, embora aqui de longe, mas estavam acompanhando. Inclusive o momento quando Jesus ele é colocado na sepultura. Lucas 23, 55, ele diz que as mulheres acompanharam ali até o sepulcro para ver onde é que Jesus iria ser colocado, para ver como é que o corpo de Jesus haveria de ser posto ali. Marcos também, assim como Lucas, ele registra que depois de acompanhar todo esse processo, inclusive o sepultamento, essas mulheres elas voltam e vão comprar ungüentos para ungir o corpo do seu mestre, para ungir o corpo do seu Senhor. Isso é registrado por Lucas no capítulo 23, versículo de número 56 e também por Marcos 16 primeiro. Ele diz que essas mulheres elas compraram unguento para ungir o corpo de Jesus. Nós vemos aqui a dedicação dessas mulheres ao Senhor Jesus, o cuidado pelo Senhor, o cuidado pelo seu corpo. Embora ele já estivesse ali morto, mas essas mulheres, elas se preocuparam de sair e de comprar especiarias, de comprar ungüentos para ungir. E essa prática de ungir o corpo, o corpo do morto, né? Era uma prática que estava alinhada com os costumes judaicos da época, que exigia que o corpo ele fosse muito bem preparado para que não houvesse ali uma contaminação na terra. Essa era uma crença da época, só que quando essas mulheres elas vão ao sepulcro, ao túmulo, isso não se trata simplesmente de cumprir um costume judaico da época. Isso também era uma forma de honrar a vida daquela pessoa. Era uma forma de homenagear a vida daquela pessoa que havia ali falecido. Então, quando essas mulheres elas estão indo ao sepulcro, elas estão indo ali também honrar ao Senhor Jesus. E eu fiquei observando esse texto, essa passagem, como elas se dedicam para honrar ao seu Senhor, mesmo depois de morto. Porque Lucas vai registrar também no seu livro, capítulo 8, versículo de número 2, de que essas mulheres, elas seguiam a Jesus durante o seu ministério, servindo a Ele, honrando a Ele, porque Jesus ele havia libertado algumas delas de espíritos malignos que havia possuído ali a vida daquelas mulheres. Jesus também havia curado aquelas mulheres. Então, por gratidão, aquelas mulheres elas passam a servir a Jesus no seu ministério. Elas acompanham Jesus na sua caminhada. E quando eu venho a observar que mesmo quando Jesus morre, mesmo depois de morto, agora ele já não pode mais fazer nada por elas. Ele está morto, mas elas se dispõem a servir a Jesus mesmo assim. Elas se dispõem a servir a Jesus, mesmo quando Jesus ele morre. Elas saem, elas se dedicam, elas compram especiarias para ir até o túmulo de Jesus. E eu fiquei impressionada com isso. Jesus ele não podia fazer mais nada, ele estava na sepultura. Mas a questão aqui não é o que Jesus poderia fazer ou não por elas.
A questão aqui é o que elas já haviam recebido do Senhor. Elas sabiam o tamanho do milagre que elas haviam recebido da parte de Jesus. E isso produzia uma gratidão tão grande no seu coração, que essa gratidão levou essas mulheres a servir a Jesus com fidelidade até o final. De maneira que elas vão até o sepulcro, porque só podem honrar o corpo do Mestre quem sabe o valor daquilo que recebeu das mãos dele. Só honra o corpo de Jesus, só honra ao Senhor Jesus quem sabe o valor do perdão e da graça que recebeu da parte do Senhor. Aleluia! Assim mesmo foi com aquela mulher que estava na casa do fariseu. Ela honra Jesus e Jesus vai olhar para o fariseu e vai dizer assim, olha, ela está me honrando porque ela sabe o tamanho do perdão que recebeu. Ela foi muito perdoada, por isso que ela me honra. Assim aconteceu com essas mulheres que vão ao sepulcro. Elas vão até o sepulcro de Jesus porque elas sabem o valor daquilo que elas receberam. E quando elas chegam ali ao sepulcro, elas têm uma preocupação, e a preocupação é quem é que vai remover a pedra. Observe que todo o tempo elas estão preocupadas, tudo o que elas querem é poder embalsamar o corpo de Jesus, é poder cuidar do corpo de Jesus, é poder zelar do corpo de Jesus. Porque elas sabem o tamanho da graça que receberam. A gratidão do coração delas é tamanha que elas querem servir a Jesus mesmo quando ele está no sepulcro. Elas nem lembravam da palavra de Jesus, que disse que iria ressuscitar, tamanha aflição que estava no seu coração. Tudo o que elas queriam era chorar a sua morte. Era vivenciar ao menos o luto, era um direito que elas tinham. Jesus estava morto. Haviam tirado Jesus delas de uma maneira muito bruta, de uma maneira muito impactante. Mas tudo o que elas queriam era poder pelo menos chorar. Era poder ao mínimo cuidar do corpo de Jesus. Era poder ao mínimo zelar pelo seu Senhor, por aquele que um dia também zelou por elas, livrou elas, libertou elas, curou elas. Tudo que elas queriam era poder honrar a Jesus. Era poder servir a Jesus. E o que me impacta aqui é que Jesus ele está no sepulcro. Sabe, muitas vezes a gente só quer honrar a Deus enquanto ele nos oferece alguma coisa. Aqui Jesus ele não está, humanamente falando, ele não está mais podendo fazer nada por elas porque ele está no sepulcro, mas mesmo assim elas se dedicam em servir. Até onde nós estamos nos dedicando em servir ao Senhor? Até onde nós estamos nos dedicando a honrar o nosso Mestre? Será que nós só nos dedicamos a servir a Ele, a honrar Ele, enquanto Ele nos oferece alguma coisa, enquanto Ele nos dá algo, enquanto Ele nos entrega bênçãos? Ou será que estamos dispostos e dispostas a servir a Jesus, mesmo quando não vamos receber nada? Quem é Jesus para você? Qual é o valor daquilo que Jesus ele fez na sua vida? Qual é o tamanho da tua gratidão? O serviço que nós prestamos a Jesus, ele revela o tamanho da gratidão que está no nosso coração. Aleluia! O serviço que nós prestamos a Jesus, aleluia, ele fala do reconhecimento que nós temos no nosso coração, daquilo que ele fez por nós. Quando nós servimos a Jesus de coração, sem intenção de ganhar nada, mas simplesmente de servir, simplesmente de adorar a Ele, aí é revelado o tamanho da gratidão que está no nosso coração. Enquanto nós não reconhecermos o que Ele fez por nós, nós não seremos capazes de servir a Ele com tanta dedicação, com tanta intensidade.
Mas quando nós reconhecemos, aleluia, o tamanho do perdão que foi liberado sobre nossa vida, aleluia, então nós servimos a Ele com o nosso coração, com a nossa alma, aleluia. E aquelas mulheres, elas vão, e quando chega à porta do túmulo, elas vão perceber que a pedra que tampava ali, que fechava a entrada do túmulo, ela estava removida do lugar. E não só isso, mas em cima dessa pedra havia anjo. E esse anjo, ele vai se dirigir a essas mulheres. Ele vai dizer a ela, olha, vocês estão procurando aqui no meio dos mortos alguém que já está vivo. Alguém que já ressuscitou. Ele não está aqui. Sabe, parecia brincadeira. De repente ela chega ali para velar o corpo do Senhor. Mas enquanto ela tem a intenção de velar, um anjo vai dizer para ela, ele não está aqui. Ele não está. Quem sabe aquelas mulheres não pensaram assim, meu Deus, eu só queria embalsamar o corpo dele, eu só queria servir a ele, cuidar dele, honrar ele nesses últimos momentos. Onde está o corpo dele? Quem sabe ela não questionou no seu íntimo, dizendo, cadê ele? Mas o anjo, ele vai anunciar a mensagem, dizendo, ele ressuscitou. Aleluia! A expectativa daquelas mulheres, quando elas se dirigem até o sepulcro, é de embalsamar Jesus. É de honrar a Jesus. É de vivenciar o luto, é de chorar a morte do seu Senhor. Mas quando elas chegam ao sepulcro, essa expectativa, ela é mudada, ela é transformada. Porque quem veio ao túmulo como alguém que está enlutado, agora retorna aos discípulos, como alguém que é arauto do Senhor, com uma notícia de boas novas nos seus lábios, dizendo, ele está vivo. Oh glória! Oh glória! Deus, ele está mudando a expectativa de alguém que tem honrado o seu nome nessa tarde. Você que tem honrado o nome do Senhor, que tem servido a ele por gratidão. E não por interesse, mas por gratidão do seu coração. Deus, ele vai mudar a expectativa. Ao invés de lenço, você não vai precisar de lenço porque você não vai mais chorar. Mas Deus, ele está entregando a você, nos seus lábios, uma mensagem, uma boa nova de vida. Para dizer a alguém que a expectativa foi mudada. Deus, ele está mudando a tua expectativa hoje. De repente, o que você queria simplesmente era poder vivenciar o luto. Mas Deus está dizendo, não vai ter luto porque tem vida, porque tem ressurreição. Aleluia! Não vai ter luto, não vai ter lágrima. A expectativa está sendo mudada por causa da gratidão, por causa do serviço, por causa da dedicação de alguém que se empenhou em servir e em honrar o Mestre. Aleluia. A expectativa, ela é mudada. Aquele que queria chorar, aquele que tinha lágrimas nos seus olhos, agora ele tem uma notícia de boas novas nos seus lábios. Agora ele tem uma notícia de vida nos seus lábios. Uma notícia boa nos seus lábios. Alguém vai ter que ouvir de você uma notícia boa. Aleluia! Aleluia! Como diz o louvor da missionária Milka, a surpresa, ela não é ruim. Aleluia, a surpresa, ela é de vitória. Ela é de vitória porque Deus, nessa tarde, está mudando a expectativa do seu coração. Assim diz o Senhor, eu que sei os planos que tenho de vós. Oh, glória! Oh, glória! Receba essa palavra nessa tarde. Jesus, ele está mudando a expectativa. A surpresa para você hoje é de vitória. A surpresa de você para
das lágrimas. Não vai precisar chorar. Aleluia, não vai precisar de lenço, porque Ele está mudando a tua história hoje. Simplesmente continua servindo a Ele com dedicação. Continua adorando a Ele. Continua glorificando ao nome dEle, porque Ele está mudando. Você crê? Se você crê, então receba essa palavra. Eu profetizo sobre a tua vida uma expectativa mudada, uma esperança nova para você, em nome de Jesus. E eu encerro essa palavra dizendo a você: vai ter surpresa boa para você. Tem providência para você nessa tarde. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo, Ele te abençoe e Ele plante no teu coração essa palavra. Que você seja edificado por ela. Seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.